Dois jogadores do elenco gremista perderam o prestígio internamente, causaram um incômodo e parecem estar fora dos planos do tricolor. Depois da vinheta a gente vai falar sobre a situação de Cristaldo e Cuéllar, o jogador que Carlo Ancelotti foi observar ontem no Maracanã. A gente vai falar também sobre a solução que vai vir da base para um problema gremista na defesa. Fala, gurizada, tudo bem? Eduardo Picão com vocês mais uma vez aqui no canal. E antes de qualquer coisa, deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações, hype esse vídeo aqui embaixo também, que é importantíssimo para a gente continuar criando conteúdo aqui dentro do YouTube, tá bem? Gente, quero começar falando com vocês sobre Carlo Ancelotti e o jogador que ele foi observar do Grêmio ontem no Maracanã na partida contra o Fluminense. O Ancelotti foi ontem no Maracanã, claro, fazer uma observação geral do jogo, mas foi ver um jogador em específico. E trata-se de Carlos Vinícius. O centroavante gremista tem chamado a atenção da comissão técnica da seleção brasileira pelos números que ele tem tido em Porto Alegre e também pela característica que ele tem, um centroavante de área, de porte físico e que dentro da análise feita pela comissão de Ancelotti não se encontra em outros jogadores do cenário nacional e nem europeu para entregar a seleção brasileira. Quem trouxe a informação em primeira mão foi o Lucas Pilar lá no canal dele, dou os créditos aqui pro Pilar. E, cara, a gente vem falando sobre isso há bastante tempo, né? O Carlos Vinícius ele tem dupla nacionalidade, ele pode atuar tanto pela seleção portuguesa quanto também pela seleção brasileira. E agora tem esse nome ventilado dentro do radar de Carlo Ancelotti, que viu ontem o Carlos Vinícius, inclusive, marcar um gol, né? Uma jogada de oportunismo, um cruzamento de cabeça do Gustavo Martins, e o Carlos Vinícius estava lá para carimbar e deixar mais um na temporada. Então, não foi uma partida exímia do Carlos Vinícius, assim, no sentido de comparação a outras partidas que ele já fez pelo Grêmio, mas deixou o gol dele, e centroavante também vive, às vezes, só de gols, né? Então, é importante a gente colocar aqui, o Ancelotti está observando, acho difícil que dentro do cenário ele acabe indo para uma Copa do Mundo, mas quem sabe uma convocação ali, até para tirar ele desse radar da seleção portuguesa. Outra notícia que eu quero trazer aqui para vocês é de um jogador das categorias de base do Grêmio que está subindo para os profissionais para treinar e deve estar à disposição já na partida contra o Juventude. Trata-se do RJ, ou Vitor Ramon, que é o lateral direito das categorias de base sub-20, é da geração 2008, de Gabriel Meck, Luiz Eduardo, Roger, Thiaguinho, toda essa garotada. E a partir do desconforto muscular que o João Pedro sentiu ontem na coxa direita, e também do mau momento que vive o Marcos Rocha, ele até explicou ontem na zona mista que não se encontrou ainda nem técnica nem fisicamente nessa temporada, né? Ele precisa de mais tempo, até pela idade que ele tem, enfim. Mas, a partir disso, o Grêmio e a comissão técnica do Luiz Castro colocaram a treinar com os profissionais o Vitor Ramon. Ele estava de férias depois da disputa da Copinha, ficaria de férias por um período mais longo, mas foi chamado para antecipar o seu retorno para participar dos treinamentos junto do elenco profissional. É um jogador que eu gosto muito, falei dele algumas vezes aqui, tem as características de ser um jogador muito ofensivo e de muita intensidade e força física. É o estilo de lateral, por exemplo, que o Luiz Castro pediu à direção gremista. Claro, ele é muito jovem, ele oscila bastante ainda, mas é um jogador com um potencial muito grande e que a gente precisa ficar de olho. Tomara que ganhe alguma oportunidade no jogo contra o Juventude, é um jogo que, para mim, não vale muita coisa, eu acho que vale pelo momento do Luiz Castro de retomar as vitórias, mas para mim pode ser um jogo de testes e deve ser bem importante nesse sentido. Eu testaria o RJ já no time titular, já que o Marcos Rocha não vem dando a resposta esperada e o João Pedro deve estar fora da partida. E agora, gente, quero falar com vocês do assunto mais importante aqui desse vídeo, que é a respeito de Cuéllar e Cristaldo. Aqui nos bastidores da viagem para o Rio de Janeiro, eu ainda estou por aqui, a gente conseguiu conversar com algumas pessoas, tá? E o que a gente conseguiu identificar é que tem dois jogadores hoje que incomodaram, de certa forma, pelos seus desempenhos e pela forma com que eles estão trabalhando no dia a dia. De formas diferentes, mas eu vou trazer aqui. E é Cuéllar e Cristaldo. Primeiro o Cuéllar, tá? Ontem o Luiz Castro foi perguntado a respeito dele e deixou claro de que o Cuéllar tá muito fora dos planos, tá? Ele citou que jogadores que não são colocados, às vezes são tratados como solução. Mas se tivesse tudo certo, eles seriam tratados ou como ruins ou até como esquecidos. Então ele praticamente coloca o Cuéllar nessa prateleira de jogadores que não estão agregando nesse momento e não devem ser utilizados. O Cuéllar já faz alguns jogos que está fora dos relacionados, tanto o Clássico Grenal quanto o jogo contra o Fluminense,
ele não foi bem nos jogos que entrou e, assim, a gente sabe dos bastidores que o Grêmio gostaria de negociar ele. Não tem hoje negociações para uma rescisão de contrato, o Grêmio ainda avalia isso, o Grêmio gostaria de repassar o jogador, mas o alto salário ele impede. E o outro jogador é o Cristaldo. O Cristaldo teve todas as oportunidades para entregar aquilo que o Grêmio gostaria. O Grenal parece ter sido a gota d'água. Conversando com algumas pessoas da direção do Grêmio, tem muita gente muito incomodada com o desempenho do Cristaldo no Grenal, que é o jogo de impacto, o jogo decisivo, o jogo que o Cristaldo deveria mostrar algo. E isso incomodou demais. A busca pelo camisa 10 ela não é à toa. Ela não é de graça. O Cristaldo não correspondeu àquilo que se esperava, ele recebeu as chances que foram entendidas que deveriam ser dadas a ele e ele não deu a resposta que todos gostariam que ele desse. Existe um incômodo hoje em relação ao Cristaldo e existe um sentimento que o Grêmio deveria repassar o Cristaldo, inclusive. É muito difícil, ele tem contrato só até o fim do ano, é um jogador que o Grêmio investiu um bom dinheiro, mas a gente sabe que não é simples de fazer esse tipo de repasse. Mas são dois jogadores que o Grêmio deve agora ter um pé atrás em relação a eles, o Cuéllar bem fora dos planos e o Cristaldo, quem sabe, entrando cada vez menos nos jogos. Ontem a gente viu o Edenilson começando o jogo como titular e o William entrando no lugar dele, então são situações que a gente começa a ver já mudando a partir desse jogo do Grenal, que foi um jogo de divisor de águas para o Cristaldo dentro do Grêmio, que passou de um jogador titular para um jogador que internamente foi tratado como uma resposta negativa, um jogador que não atendeu às expectativas num jogo grande. Tá? A gente segue atualizando o Tricolor por aqui, deixa teu like, mas eu quero teu comentário. Tu acha que ainda dava para testar mais Cuéllar e Cristaldo? Qual a tua expectativa em relação à utilização do RJ no jogo contra o Juventude? Deixa aí para mim. Beijo!